E agora eu quero uma calorosa salva de palmas, uma calorosa boas-vindas para ele, que vai falar sobre o tema Desperte a Sua Mente Milionária. Então vem para cá, no palco do Instituto Lillman, René Dorn. Obrigado, gente. Eu gostaria... Vamos lá, pegando aqui. Perfeito, vamos lá. Eu gostaria de saber quem gostaria de ter uma mente milionária aqui. Vamos lá, mas tá meio xoxo isso aí. Então, vamos lá. Quem gostaria de ter uma mente milionária? Aê! Então, vamos lá, vamos para os slides. E aqui eu tô aqui, nessa foto. E não é essa senhora, minha avó, mas eu tô com meus irmãos. E depois, ao final, vocês vão saber quem sou eu aqui na foto. Eu tô com meus irmãos. E 1976, mais ou menos com 3 anos aí de idade. E tudo começa, né? Começa uma carreira. Nessa idade eu tinha um mundo perfeito, achava que o mundo era perfeito dentro das minhas brincadeiras. Tinha um brinquedo como se fosse um Lego, e esse Lego eu conseguia construir, de uma certa forma, todos os meus mundos, né? As minhas naves espaciais, todas as minhas aventuras, e logicamente dentro das aventuras também tinham os desafios, mas graças a Deus sempre eram superados. A gente chegava lá no final da brincadeira, sempre com todo mundo feliz, e eu entendia que naquele momento o mundo tinha que ser perfeito. E mais, eu vou minha infância, faço minha educação tradicional e ao final vou trabalhar. Imaginem você os desafios de estar trabalhando no primeiro emprego. Eu tive o privilégio de trabalhar numa grande empresa de bebidas. Eu tinha um carro, eu nunca tive um carro, não fui um adolescente que ganhei um carro dos meus pais. E minha forma de poder dirigir é trabalhar numa área comercial. E, de fato, eu consegui, trabalhei numa área comercial, ganhei o meu carro, né, para poder trabalhar. E, de vez em quando, usava aí para o lazer, mas era o meu dia a dia. Nos desafios. E foi uma das principais escolas que eu tive, onde eu aprendi a disciplina, onde eu aprendi vários desafios que puderam me tornar, me forjar o que eu sou hoje. E, nesse sentido, eu fui hipnotizado pela sociedade, entrei na Matrix, hipnotizado, achando, entendendo que aquele mundo, que era, né, um pouquinho mais inchado, né, mas aquele mundo que eu achava que era o normal, onde todos os meus amigos bebiam, eu também entendia que também tinha que beber, para ter uma recompensa de um trabalho durante a semana. Então, todos os finais de semana, eu bebia, eu era muito ligado à bebida alcoólica aqui. Nesse processo aqui, essa é a minha foto, em 95, eu brinco que essa foto do René, né, quando ele era mais velho, né, lá atrás, quando eu era mais velho, olha só, era com óculos, né, uma roupa totalmente diferente. Eu até brinco também que minha esposa se apaixonou por mim assim, né, nem sei como que aconteceu, acho que todo mundo era parecido, né, eu acho que eu era o mais arrumadinho, e no final das contas, eu conheci a minha esposa aqui. E aí eu trabalhar para quem? Aprender e trabalhar para quem? Aí que a gente vai entendendo. Hoje, quando a gente faz a reflexão, trabalhar para os outros, onde eu consegui desenvolver uma empresa, né, um negócio, né, uma marca, um produto, mas sempre enriquecendo as outras pessoas, e não a mim. Mas como provavelmente a jornada da grande maioria das pessoas aí que ingressam no ramo de trabalhar. E aí, olha só como eu me divertia. Essa era a minha diversão. E olha só, eu tinha isso no meu álbum. Engraçado que eu tinha isso no meu álbum como orgulho. Olha só que legal, olha a camiseta de cerveja, ia pescar, tomar mais algumas, e esse era o meu final de semana. E eu vejo que, né, essa diversão, ela são escolhas que você acaba tendo, que indiretamente vão tirando a sua liberdade, o seu esforço, o seu foco para um desenvolvimento futuro. Olha só, esse é o meu fundo do poço. Olha que interessante. Também estava dentro do meu álbum
né, de melhores fotos, para vocês terem uma ideia. Alguém tirou ali, né, essa foto, e esse era aqui o meu dia a dia, esse era o meu final de semana. Durante a semana nem tomava tanto, mas todos os finais de semana eu tomava cerveja. Ou agregava com caipirinha, enfim, acabava misturando, e esse era o meu final de semana. Imaginem vocês como era a minha vida com a minha esposa, que tinha toda a esperança do domingo poder aproveitar e ir no shopping, sair junto, e eu estava estragado no dia seguinte. Mas vamos lá, olha só, minha esposa aqui, e eu, sério, minha esposa, a única esperançosa, entendendo aqui que talvez eu tivesse um nível de esperança, talvez, quem sabe, ele muda, vai para outros caminhos, também orgulho, né, com a minha também outra companheira, a cerveja, e olha só, mas percebia que faltava algo aqui entre um casal, que era algo que precisava gerar um propósito maior. E aí sim, de fato, começou a se criar esse propósito. Começa em 2003, quando eu completo 30 anos, eu tomei uma decisão de fazer algo, de fato, que trouxesse algum diferencial, alguma transformação. E eu, então, encerro o meu ciclo aqui com a bebida alcoólica. Com 30 anos, eu encerro zero e começo a ter uma nova perspectiva. 4 anos depois, nasce a minha filha, né? Depois de muita dificuldade, nós tivemos, né, 4 anos aí de muita luta para poder ter ela, né? Não foi algo fácil, mas graças a Deus minha filha nasceu, primeira e única filha, e aí nasce então um motivo para continuar. O propósito existia e a partir desse momento cria-se então um motivo para poder então continuar nesse processo de desenvolvimento. Várias obras, vários livros eu comecei a ler, entender que não era a parte técnica apenas que envolvia, porque todo mundo entende a parte técnica, a importância, mas tinha algo a mais, algum conhecimento oculto, ilimitado do nosso subconsciente. Eu lembro aqui do primeiro livro aqui à esquerda, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. Lair Ribeiro, eu li em 94. E esse livro, né, já tinha alguns conceitos, como espelhamento, como que você se conecta com o outro, com as visões, como que você faz a leitura da pessoa, olhando de acordo com o lado que a pessoa olha, e aí você vai vendo que essa informação vai sendo reforçada por outros autores. A partir desse momento, a gente começa, então, a perceber que, de fato, isso funciona. Enquanto eu estava hipnotizado no passado pela sociedade, dentro da Matrix, eu via que isso poderia estar controlando de uma forma diferente. E aí, hoje eu trago uma das obras, que seriam Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, e, com base nisso, será que a gente, de fato, vai ter essa consciência? A gente consegue ter, hoje, vocês poderem, né, ter essa percepção do que é ter uma mente milionária? Eu digo sim, tá? Porque eu tive, com base em todas essas percepções, todos esses conhecimentos. E a grande parte do que acontece conosco, em termos de saúde, em termos de sintomas, acontece pela ausência ou o excesso até da presença aí do dinheiro. Tudo envolve porque é parte emocional. E o que é de fato uma liberdade financeira? Então, liberdade financeira, para muitos, pode ter, eu quero ter dinheiro, mas às vezes ter muito dinheiro também é uma prisão financeira. A pessoa não pode sair na rua. Então, o que é de fato uma liberdade financeira? Até, de uma certa forma, é o equilíbrio. Você ter um recurso financeiro para poder suprir tudo que você precisa e, ao final das contas, você pode, então, de fato, ter o tão sonhada liberdade, poder sair na rua, fazer o que você quiser e não se preocupar, né, com as contas para pagar. O processo de manifestação ele ocorre de que forma? Tá faltando aqui o Rzinho lá no final, mas ele funciona da seguinte forma. O P do pensamento, na sequência o sentimento, a ação, ou seja, a ação é a mais importante de todas, para você colocar
a prova, todos aqueles conhecimentos. Então, eu me sentia, a partir do momento que eu fazia uma formação, eu lia um livro, eu tinha a responsabilidade de colocar isso em prática. Mas não só para mim, mas, de fato, para as outras pessoas, transformar as outras pessoas. Para que, então, no final, a gente tivesse um novo resultado. Mas faltava um ajuste aqui nessa equação aqui, nessa manifestação, que é a inclusão desse P, esse P amarelo, que no final das contas é a programação. A gente precisa ter uma nova programação. Ou seja, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos, então a gente tem que começar a pensar, a ter um novo ambiente, novas pessoas para nos conectar, para aprender, nos desafiar, para nos colocar à prova, para termos um novo NR, ou seja, né, um novo resultado. E, no final das contas, um novo futuro. E aí eu vou trazer apenas dois aqui, arquivos da riqueza aqui do livro, que são 17, apenas 2 principais arquivos da riqueza. Então, o primeiro arquivo é que as pessoas acreditam, então, que têm a mente milionária, acreditam na ideia que eu crio, de fato, eu crio a minha própria, o meu próprio futuro. Eu crio o meu dia a dia, os meus caminhos. Então, eu não deixo para ninguém lidar. Normalmente, eu não trabalho para as empresas. Eu tenho a minha própria empresa, sou empreendedor, contribuo, entendo o meu cliente, vejo o que ele precisa e faço e supero as expectativas. Então, um dos pilares que eu adoto dentro da minha empresa é nesse sentido. Sempre busco superar as expectativas e eu estou no comando da minha vida. Quem não tem essa mentalidade são vítimas, pobre de mim, a culpa é dos outros e várias justificativas aí para não lidar, seguir para frente. E a outra é o arquivo 3 das 17, é que as pessoas ricas assumem o papel de serem ricas. Ou seja, elas assumem, entendem que eu tenho que ter a mentalidade certa, eu tenho que me conectar com as pessoas milionárias para entender qual que é o nível de pensamento, qual que é o poder da perda em relação ao aprendizado, e não só perda como prejuízo, enfim, aquele sentimento negativo. Eu quero ser rico, eu escolho ser rico, eu trabalho mais de 8 horas porque eu tenho um propósito, eu tenho uma escolha. Eu hoje tenho uma família, tenho minha esposa, minha filha, e eu mais do que tudo tomo as minhas decisões justamente pensando nelas, nas próximas gerações. Não é mais por mim, mas o que eu vou deixar de legado para que um dia os meus netos possam me procurar na internet e ver o que meu avô fez e deixou de legado e fez de contribuição aqui para a sociedade. E pergunta para vocês têm essa mentalidade milionária? Então, é uma pergunta que eu deixo aqui para vocês como desafio. Será que vocês têm de fato essa mentalidade? Vocês vão deixar o legado? Qual o legado que vocês vão deixar aqui pela frente? Eu estou fazendo minha parte, é uma construção, é uma jornada. Primeiro, a função é de autoconsciência. E, para a gente ir para a conclusão, então, crie o seu propósito. Então, de fato, busque ter um propósito, não fique desesperado, confie no processo, ele vai acontecer com consistência todos os dias, buscando esse entendimento. O treinamento nunca acaba. Após aqui todas essas informações que vocês estão recebendo, ou de outras formações que vocês tiverem, ou novos conhecimentos, isso aqui é para sempre, vocês sempre vão ter que se atualizar. O mundo está mudando, o foguete hoje dá ré, antigamente não acontecia isso. Tenha desapego, ou seja, quanto mais desapego você tiver de coisas, busque então essa construção de um patrimônio para que você tenha independência financeira. Só para vocês terem uma ideia de estatística, apenas 1% das pessoas, dos aposentados, vão ter independência financeira, ou seja, com 60, 70 anos, vão chegar lá na frente, apenas 1%. E a pergunta é, vocês vão estar nos 99% ou no 1%? Quais as escolhas que vocês vão ter hoje para que vocês cheguem lá na frente e tenham essa independência? E não, às vezes não é só para você, mas para a sua família. Não adianta você chegar lá na frente e ter um filho que está
com um problema e está precisando do seu dinheiro. Será que isso, de fato, eu conquistei depois das minhas gerações? Como que você está criando esse legado futuro? Deixar um legado, a gente já falou, e tem orgulho de ter uma mentalidade financeira. Tá? Aqui sou eu, então, aquela criança, né, lá de trás, eu era o menor, e que eu acredito, eu defendo que nós podemos conseguir o que a gente quiser. Aqui, um pouco do reflexo da de todo equilíbrio, que não só a contribuição que a gente tem, mas o que a gente faz de construção do patrimônio, e a gente consegue, e pode, e deve celebrar constantemente com a família. Já viajei mais de 4 vezes para os Estados Unidos, e esse é o nosso momento de celebração, mostrar para o nosso subconsciente que todo aquele trabalho faz sentido. Todo aquele trabalho, todo aquele reconhecimento, todo aquele esforço, nossa mente vai explorar. Aqui eu não sou mais hipnotizado, ajudo as pessoas a saírem da Matrix. Todo domingo, 4 da tarde, estou no Parque Ibirapuera, para poder fazer demonstrações para que as pessoas saiam da Matrix entendendo que elas podem fazer a diferença. Aqui as minhas formações, temos uma treinadora aqui, conjunta, né, Andréia, aqui participando, também com uma imersão para desenvolver a prosperidade financeira. Meu nome é René Duern, sou empresário, empreendedor, investidor e sou treinador de inteligência emocional, para trazer o poder oculto e ilimitado para a prosperidade financeira dos meus clientes. Aqui eu vou deixar para vocês um presente, vou pedir para entregar, para que vocês coloquem no espelho de vocês esse post-it com essa mensagem: eu tenho uma mente milionária, para que vocês lembrem e consigam construir para o seu subconsciente esse momento. Meu Instagram, e que vocês possam, então, para finalizar, vocês me mandarem uma mensagem com mentalidade financeira e vão ganhar um e-book sobre esse processo. É isso aí, gente. Obrigado e parabéns para vocês. René Duern, senhoras e senhores. Obrigado, querido.